Utilidade pública. Hoje morreu um bebê de fome. Não foi no século XIII. Foi agora, enquanto você descia o feed. E talvez você tenha sentido um incômodo. Mas nada comparado à dor de verdade. Porque a dor mesmo, aquela que arranca o chão, pertence aos que estão lá, sem água limpa, sem abrigo, sem chance. E ainda assim, alguém vai dizer: antigamente era melhor. Melhor quando? Quando arrancavam dentes sem anestesia. Quando estuprar escravas era rotina e não crime. Quando cortar uma mão por roubo era entretenimento de praça. A verdade é brutal. A ideia de um passado dourado é uma invenção confortável. Porque admitir que o ser humano nunca foi bom exige encarar o espelho com os olhos abertos. Exige aceitar que o problema não é só o sistema, nem só o governo. O problema começa dentro, e Thomas Hobbes sabia disso antes de qualquer influencer de autoajuda existir. E a gente vai entrar nisso. Este vídeo não é sobre filosofia, é sobre você. Sobre por que sua vida é como é. Sobre o conflito que existe entre o que você sente e o que você é. Porque enquanto Hobbes dizia que o homem sem freio é um predador, Rousseau jurava que fomos anjos antes de sermos domesticados. Quem está certo? E por que isso importa mais do que você imagina? Um homem esfaqueou outro por causa de um lugar no estacionamento. Isso não aconteceu na Idade Média. Aconteceu ontem. E se você acha isso absurdo, talvez esteja esquecendo que você mesmo já quis matar alguém, nem que fosse em pensamento. Raiva, medo, vingança. Você é mais civilizado do que um homem das cavernas, mas não por natureza. É porque tem polícia, câmera, processo, lei. É aqui que Thomas Hobbes entra, com uma frieza que queima. O estado natural do homem é a guerra de todos contra todos. Guerra. Não como metáfora, como condição, como ponto de partida. Hobbes via o ser humano como uma criatura frágil, egoísta, desconfiada e pronta para ferir se isso garantir a sobrevivência. E a ideia não surgiu do nada. Ele viveu a Guerra Civil Inglesa, famílias destruídas, vizinhos matando vizinhos, o colapso do rei, o caos total. O que Hobbes viu foi a falência da moral quando o medo toma conta. Ele não estava escrevendo de uma torre de marfim. Estava escrevendo em meio ao sangue. Sem uma autoridade comum para manter todos em respeito, os homens vivem em contínuo temor e sua vida é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Essa frase não é um exagero. Ela é um retrato. Pesquisas em antropologia evolutiva mostram que, em tribos sem Estado, os índices de homicídio eram até 20 vezes maiores do que em sociedades modernas. O antropólogo Napoleon Chagnon, que estudou os Yanomamis por décadas, observou que os homens que mais matavam eram os que mais reproduziam. A violência ali era moeda social. A ciência moderna confirma o que Hobbes intuiu. Sem regras externas, o conflito é regra. A cooperação é a exceção cuidadosamente construída. E no fundo, a gente sabe. Quando alguém corta você no trânsito, sua primeira reação não é compreensão, é raiva. Quando você vê alguém com mais do que você, sua primeira emoção não é celebração, é inveja. Quando sente medo, você não pensa com ética, pensa com instinto. Hobbes não está dizendo que somos monstros. Ele está dizendo que somos perigosos quando deixados soltos. É por isso que ele defende o Leviatã, o Estado forte, a autoridade que nos obriga a ser melhores do que realmente somos. Ele não acreditava em democracia plena, não acreditava em liberdade pura, acreditava em controle. Porque onde todos são livres, todos são ameaçados. E se isso te incomoda, talvez seja porque você ainda acredita que o ser humano, deixado livre, vai escolher o bem. Mas o histórico da humanidade diz o contrário. Cruzadas, campos de extermínio, limpeza étnica. Quando o medo reina e a autoridade some,
O pior de nós se instala com naturalidade assustadora. E antes que a gente culpe a cultura, a sociedade ou o sistema, Hobbes nos força a olhar mais fundo, no instinto, no desejo, no medo, no que somos sem ninguém olhando. Não existe bom selvagem aqui, existe só o selvagem. Coloque uma criança de 2 anos diante de um animal morrendo. Ela se assusta, fica triste, tenta ajudar. Coloque um adulto e ele provavelmente olha, grava e passa. O que foi que quebrou no meio do caminho? Jean-Jacques Rousseau diria: a sociedade, não o capitalismo, nem o rei, nem a falta de recursos, mas a própria invenção de civilização, a comparação, a propriedade, a vaidade, o ser melhor que o outro. O homem nasce livre, mas por toda parte se encontra acorrentado. Rousseau está falando de mim e de você, não das algemas visíveis, mas das que se escondem no desejo de aprovação, no medo de rejeição, na vergonha do corpo, na comparação constante. Para Rousseau, o homem em seu estado natural, no qual não há orgulho, nem status, nem competição, é pacífico. Não porque é virtuoso, mas porque não precisa competir. É só quando surge o meu e o teu que nasce o conflito. Quando surge o quem tem mais, o quem manda mais. É aqui que Rousseau vira o mundo de cabeça para baixo. Onde Hobbes via o caos na liberdade, Rousseau via o caos na hierarquia. Onde Hobbes temia o homem sem rédeas, Rousseau denunciava o homem com coleiras. E o argumento é profundo. O primeiro que cercou um pedaço de terra e disse: "Isso é meu", e encontrou outros tolos bastante ingênuos para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. A propriedade privada, para Rousseau, não foi progresso, foi ruptura. E não é só teoria. Pesquisas recentes com crianças muito pequenas mostram que elas tendem a compartilhar brinquedos naturalmente, até que aprendem que os brinquedos são delas. Estudos com comunidades isoladas, como os Hadza da Tanzânia, mostram um senso de cooperação intensa que desaparece quando o mercado ou o Estado se inserem. Claro, não se trata de romantizar povos originários, mas de reconhecer que o impulso para a violência e o egoísmo pode não ser biológico, mas condicionado. Rousseau propõe um choque. E se o que chamamos de progresso for na verdade decadência organizada? Porque hoje você acorda com despertador, produz por metas, se mede por seguidores, sorri por obrigação e ainda acha que está vivendo bem. Mas quem te ensinou a querer o que você quer? Quem te convenceu que sucesso tem cara? Rousseau não acreditava no bom selvagem como um herói espiritual. Ele falava de um ser humano antes da comparação, da vaidade, do teatro social. Um ser mais livre, mais inteiro, menos doente. A loucura disso tudo é que, ao contrário de Hobbes, Rousseau não viveu num cenário de guerra. Ele viu o luxo, os salões parisienses, o jogo de aparências e percebeu que quanto mais civilizado, mais vazio o homem se tornava. Ele não queria que voltássemos às cavernas. Queria que reconstruíssemos a liberdade sem as máscaras. Mas será que dá? Porque o preço da comparação é alto. Mas abrir mão do status, do ser alguém, custa mais ainda. Na Roma Antiga, pais podiam matar seus filhos sem punição. Na Idade Média, você podia ser queimado vivo por estudar o corpo humano. E por mais de 300 anos, o mundo assistiu calado ao tráfico transatlântico de escravizados, 12 milhões de vidas compradas como gado. Mas ainda hoje, há quem diga, naquela época havia ordem. As pessoas se respeitavam mais. Hoje está tudo perdido. O nome disso é amnésia moral seletiva. E é por isso que precisamos falar sobre história, não como registro de datas, mas como autópsia da dor humana ao longo do tempo. Rousseau tentou nos alertar para os efeitos corrosivos da desigualdade. Hobbes, para o caos da liberdade sem freio. Mas nenhum dos dois, nenhum filósofo, nenhum gênio,
conseguiu prever o tamanho do horror que a humanidade seria capaz de fabricar quando organizada. Auschwitz foi planejado com eficiência industrial. Hiroshima foi uma equação estratégica. Ruanda não foi espontâneo, foi arquitetado, ensaiado, metódico. Essa é a tragédia. Nem o caos nos torna mais bárbaros, nem a civilização nos torna mais humanos. A brutalidade é recorrente. E isso não é opinião, é evidência. O arqueólogo Lawrence Keeley, em War Before Civilization, analisou dados de centenas de sociedades tribais e descobriu algo chocante. Em proporção populacional, essas comunidades primitivas eram muito mais violentas que as sociedades contemporâneas. Índices de mortes por guerra chegavam a 60% dos homens adultos. Então, se você pensa que o ser humano só ficou violento depois da agricultura, do dinheiro ou do Estado, você está ignorando 100 milênios de ossos quebrados, lanças envenenadas e crânios esmagados. A guerra não é exceção, é regra. A paz é um intervalo. E aqui, o filósofo Walter Benjamin entra como fantasma incômodo. Todo documento de civilização é também um documento de barbárie. O que chamamos de progresso frequentemente se apoia no esquecimento das vítimas que esse progresso custou. Lembra do Louvre? Boa parte de seus tesouros foram saqueados de colônias. Lembra das grandes universidades europeias? Durante séculos, elas excluíram mulheres, negros, judeus. Não por acaso, mas por política. Esse passado que alguns desejam de volta nunca existiu como eles lembram. O que existia era a opressão com verniz de normalidade. Era dor sem visibilidade. E mesmo hoje, quando temos mais direitos, mais tecnologia, mais informação, ainda somos capazes de horrores diários, só que mais escondidos, mais limpos, mais terceirizados. Não vemos a morte que acontece nos lixões do Congo por causa do seu celular. Não vemos os corpos afogados no Mediterrâneo enquanto postamos selfies no cruzeiro. Não vemos porque é conveniente não ver. O mundo nunca foi bom. O mundo só foi esquecido. Em 1994, 1 milhão de pessoas foram mortas em Ruanda. Em 100 dias. Vizinhos matando vizinhos com facões. Não havia Estado. Só o medo, a vingança, a ausência de tudo. Agora contraste com a Coreia do Norte. Um Estado onipresente, onde até o pensamento é policiado. Ordem total, liberdade nenhuma. A paz como prisão. Essa é a armadilha. Entre o caos da ausência de controle e o sufoco do excesso dele, surge a pergunta inevitável: quem nos protege de nós mesmos? E quem nos protege de quem diz que vai nos proteger? Hobbes e Rousseau responderam isso de formas opostas, mas igualmente radicais. Hobbes, marcado pela guerra, concluiu que só uma autoridade soberana poderia conter o caos. Ele chamou isso de Leviatã, uma figura de poder absoluto, a quem os indivíduos transferem seus direitos naturais em troca de segurança. O contrato social é o ato pelo qual os homens renunciam ao seu direito natural a tudo. Para ele, liberdade real não existe sem segurança. A liberdade total não passa de um convite ao pânico. Já Rousseau propôs um pacto diferente, não baseado no medo, mas na vontade coletiva. Para ele, a liberdade não era o oposto da autoridade, era o resultado de uma autoridade legítima, construída a partir da vontade geral. Obedecer à lei que se prescreveu a si mesmo é liberdade. Mas aqui está o problema. Quem define essa vontade geral? Quando ela se impõe sobre o indivíduo, ainda é liberdade? Rousseau acreditava na educação, na moral, no homem moldado pelo bem comum. Hobbes acreditava na punição, na vigilância, no homem domado pelo medo. E então, olhamos ao redor e vemos o experimento acontecendo em tempo real. Democracias instáveis que colapsam sob o peso da própria liberdade. Ditaduras que garantem ordem às custas da dignidade. Sociedades hiperconectadas que delegam o Leviatã a um algoritmo.
Hoje, o Leviatã tem olhos que nunca piscam, e a vontade geral virou métrica de engajamento. Os dois modelos ruem quando levados ao extremo. Um sufoca, o outro sangra. Talvez por isso a pergunta não seja qual modelo é melhor, mas como construir estruturas que nos protejam sem nos apagar? Como conter a besta robesiana sem fabricar o zumbi social de Rousseau? Essa é a ferida aberta. A tensão não resolvida entre a liberdade e a ordem. Entre o medo e a confiança. E o detalhe mais perverso. A resposta muda com o tempo, com o lugar, com a cultura, com a crise. Não existe contrato social universal. Só existe a tentativa desesperada de manter o humano sob controle, sem matar o que há de humano nele. Você já desejou o mal de alguém que ama, e já chorou pela dor de alguém que odeia, não por contradição, por natureza. O ser humano é essa máquina falha e brilhante ao mesmo tempo, capaz de criar sinfonias e campos de extermínio, de abraçar e trair na mesma tarde. E talvez a pergunta mais honesta não seja o que nos tornou assim, mas por que ainda somos assim? Rousseau dizia que o homem nasce bom. Hobbes dizia que o homem é o perigo em estado bruto. Mas hoje temos dados, neurociência, psicologia, comportamento social. E tudo converge para uma resposta desconfortável. Somos capazes de tudo. De bondade espontânea e de crueldade sistemática. De empatia absurda e de indiferença anestésica. O psicólogo Paul Bloom escreveu que a empatia, quando mal direcionada, pode alimentar o ódio. O neurocientista Robert Sapolsky mostrou como o contexto pode ativar ou silenciar nossos impulsos mais violentos ou mais compassivos. O que somos não é fixo, é condicionado. E o mais perigoso, é treinável. Você pode ensinar uma criança a matar ou a cuidar. Você pode programar um algoritmo para espalhar pânico ou distribuir ajuda. Você pode formar um exército ou um coral. O ser humano não é um projeto terminado, é um ensaio permanente. E o maior erro talvez seja achar que já entendemos quem somos. Porque a cada nova crise, um novo pedaço da nossa natureza aparece. E nem sempre é o melhor. Entre o que somos e o que fingimos ser, existe um abismo. É nesse abismo que nascem as ideologias. Anônimo, ou talvez todos nós. O conflito entre Hobbes e Rousseau não é apenas teórico. Ele vive dentro de cada decisão que você toma. Toda vez que você escolhe calar ou confrontar, cuidar ou explorar, construir ou ferir. A civilização não nos salvou, mas nos deu ferramentas. A liberdade não nos purificou, mas nos revelou. E se o mundo nunca foi bom antes, talvez a questão agora seja: quem você está ajudando a construir o próximo? Porque o Leviatã continua vivo. O bom selvagem continua perdido. E você, com tudo que sente, foge, deseja, continua no centro disso tudo. Se você chegou até aqui, é porque carrega dentro de si algo que poucas pessoas têm. A coragem de encarar o ser humano como ele realmente é. Não como mito, não como meme, não como produto de autoajuda, mas como um ser complexo, contraditório, frágil e perigoso. Como um espelho em movimento. Seu, meu, nosso. Talvez no fundo, esse seja o maior ato de resistência. Continuar pensando num mundo que te empurra para a distração. E se esse vídeo tocou em algo dentro de você, uma dúvida, uma raiva, uma memória, uma fagulha, então ele já cumpriu parte do que veio fazer aqui. Agora, se você quiser ir além, se quiser ajudar a manter esse tipo de conteúdo vivo, profundo, honesto, necessário, você pode fazer isso de algumas formas simples, mas poderosas. Seja membro do canal. É mais do que um botão, é um sinal. Você passa a fazer parte da construção disso tudo. Ganha acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, discussões mais íntimas. E mais importante, você fortalece um espaço onde o pensamento ainda respira. Use o Super Thanks. Não é só uma doação, é um gesto de reciprocidade.
Uma forma de dizer: isso fez sentido para mim e eu quero que continue. Mas se você só pode assistir, comentar ou compartilhar, já é imenso. Porque cada visualização, cada conversa que nasce nos comentários, cada pessoa que você envia esse vídeo, faz esse conteúdo chegar mais longe do que ele jamais chegaria sozinho. Você faz parte disso, e só por estar aqui, você já está ajudando. Obrigado por pensar junto. Obrigado por não fugir da pergunta mais antiga de todas: o que é afinal o ser humano? Nos vemos no próximo mergulho. E até lá, cuida de ti. E cuida do mundo, do jeito que der.